E o grande perigo que Tiago coloca para nós, essa ameaça, é que nós podemos cair no erro de apenas ouvir a palavra de Deus e não deixá-la impactar, influenciar e transformar cada área da nossa vida. Esse é o perigo que nós temos. À luz do contexto histórico que Tiago escreve, do contexto judaico, ouvir a palavra era algo muito comum nas sinagogas. Assim como os irmãos vêm aos cultos e ouvem uma preleção, ouvem a leitura da palavra, nos dias de Tiago, no contexto ali da Palestina, dos judeus, era comum que nas sinagogas as pessoas fizessem leituras da lei. E era comum que os judeus fossem até lá e ouvissem aquilo. Mas desde aqueles dias, os rabinos, os mestres ali, já falavam que não bastava você ir até a sinagoga e ouvir a leitura, ouvir a palavra, ouvir a escritura. Isso não era o suficiente. Você precisava colocar isso em prática. Não adiantava nada você estar na sinagoga num dia e no dia seguinte não viver em harmonia com aquilo que você tinha ouvido. E Tiago então reproduz isso, que já era algo conhecido naquele contexto, é uma verdade bíblica. Se os irmãos olharem para outras porções de Tiago, os irmãos verão que isso para Tiago é um assunto muito caro. Isso para Tiago é algo muito importante. Ele repete esse assunto várias vezes e com outras tonalidades ao longo da sua carta. Vejam, por exemplo, o capítulo 2, versículo 14. Vejam o que ele diz no versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? E depois Tiago desenvolve um assunto que nós vamos tratar mais para frente, a respeito da relação entre fé e obras. Nós não somos salvos por nossas obras, mas as nossas obras são expressões de uma fé interior, de algo que existe dentro de nós. Vejam o versículo 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Uma fé que é apenas intelectual, na verdade é uma fé morta, não é fé. A fé exige obras, exige ações práticas. Vejam o versículo 26 também. Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Na cabeça de Tiago, na cabeça do autor bíblico, não existe esse papo de você ter apenas uma fé abstrata, uma sentença, um conjunto de verdades ali que não se expressam no mundo real. Que não vem para o mundo das ações, que não vem para a realidade concreta da vida cristã. Não existe isso no ensino bíblico. Vejam o que diz o capítulo 3, o versículo 13. Capítulo 3, versículo 13. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Você quer mostrar que você é sábio, você quer um atestado de verdadeira sabedoria, você vai mostrar isso por meio das suas ações. Veja também o capítulo 4, versículo 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Existe uma postura, existem ações que são esperadas do crente. E quando o crente, sabendo que deve fazer isso, não o faz, ele comete pecado. Então, para Tiago, esse é um assunto muito caro. Para Tiago, esse é um assunto muito importante. Ele quer levar os seus leitores a refletir a respeito da praticidade da fé cristã. Não é algo apenas teórico, é algo que se manifesta, que se expressa em realidades concretas, em ações concretas. O alerta que Tiago faz aos seus leitores é que a fé genuína é produtiva. Não basta você ter uma ideia de crença geral, popular aí, como as pessoas têm, ou ter algum tipo de simpatia pelos ensinos do cristianismo. Isso não é uma fé genuína. A fé genuína envolve submeter cada área da nossa vida ao Evangelho de modo extremamente prático, ouvindo os imperativos que vêm embutidos no Evangelho. Faça isso, abandone aquilo, viva desse jeito, pense desse modo, fale desse jeito, se comporte desse jeito. O Evangelho tem ordens embutidas, imperativos embutidos. E Tiago fala, isso é a verdadeira fé genuína. Acolher todo esse pacote é ter uma fé genuína. É um alerta que ele faz. E ele diz para nós, como nós já lemos aí no versículo, aqui nós devemos nos tornar praticantes e não apenas ouvintes, porque quando nós nos tornamos apenas ouvintes, nós nos enganamos. É uma autoilusão que nós cometemos. Nós fazemos afirmações mentais que servem apenas para tranquilizar a nossa consciência, mas elas não correspondem à realidade. Isso é um autoengano.
É você falar, não, está tudo bem, fique tranquila, mente, fique tranquila, consciência, não há problema nenhum, está tudo certo, quando na verdade não está. Não está nada certo. Esse é o engano, essa é a ilusão a que Tiago apresenta aqui para nós.